Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Vamos lá? Está escrito assim, ó. Antes, gente, curte a minha página, tá? Me ajude a levar o evangelho genuíno, a palavra pura para outras pessoas, tá bom? Vamos espalhar, vamos encher o mundo com a palavra de Deus. E você tá me ajudando também. Você está evangelizando junto comigo, tá bom? Está escrito assim, ó. E ainda quero acrescentar isto, irmãos. Vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor Jesus. Olha que ele fala, né? Agora nós lhes suplicamos, sim, exortamos a vocês em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal, porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês sejam santos e puros. Deus já falou isso em sua palavra, sede santos como eu sou santo, né? Ele fala, sejam santos e puros, né? A mente pura, aquela mente que não fica pensando muita maldade, né? Não é só maldade, é uma mente pura, né? Coração puro. E se conservem afastados de todo pecado sexual, olha aí, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, tá vendo? Olha só que lindo isso, gente. Se a gente se manter santos em santidade, né, e puros, afastados de todo pecado sexual, né, o Senhor vai nos ajudar a controlar, né, o nosso corpo, e assim nós vamos estar em santidade e honra diante do nosso Pai. Olha só, não dominado pela paixão carnal. Olha só, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados, como fazem os pagãos, né? Na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. Ou seja, os pagãos, eles são ignorantes, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles estão na ignorância, por isso fica lá, né, nos seus pecados, né? Mas nós não somos ignorantes quanto à palavra de Deus, né? A palavra de Deus está falando pra gente conservar, né, a nossa mente, né, o nosso corpo, o nosso coração santo e puro, né, diante de Deus, e se afastar de todo pecado sexual, de que não agrada a Deus, e se manter na santidade, né? Isso é honra também, né? Porque estamos honrando o nosso Pai, porque Ele é santo e Ele deseja que seus filhos sejam santos também. Olha aí. E esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês se aproveite de seu irmão, tá vendo? Nenhum aproveite de seu irmão. Olha o que ele fala, né? Olha só. Porque o Senhor os castigará por essas práticas, como nós antes já os advertimos severamente. Olha aí. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, com coração mau, mente maligna. Deus não chamou a gente para isso, né? Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros.
Foi para isso que Deus nos chamou, né? Para revelar seu Filho amado em nós, Jesus. Por isso que a gente deve andar em santidade, ter um coração puro. Ah, Cláudia, mas eu não tenho um coração puro, né? Eu falo mal dos outros, eu nem leio a Bíblia, eu nem oro. Então, procura conhecer mais o caráter de Deus. Deus é santo, Ele é puro, né? E com certeza, a partir do momento que você conhecer a Deus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Olha aí, se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos, não estará desobedecendo às leis dos homens, mas de Deus, que dá o seu Santo Espírito a vocês. Olha só, e se a gente não obedecer esse mandamento que ele pede, o que vai acontecer? A gente não vai ter a presença do Espírito Santo, ó. Não vamos ter a presença, né? E a gente precisa do Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal puro que deve existir entre o povo de Deus, amor fraternal deve existir, né? Deve existir entre o povo de Deus, né? Eu não preciso falar muito, porque o próprio Deus está ensinando vocês a se amarem uns aos outros por meio da palavra, né? Então, olha aí. Na verdade, já é forte o amor que vocês têm por todos os irmãos em Cristo em toda a Macedônia. Mas assim, amigos, nós lhes rogamos que amem cada vez mais, tá vendo? Você tem amado seus irmãos, né, da igreja, toda a igreja de Cristo, espalhada na face da terra, você tem amado, tem demonstrado esse amor? Cláudia, mas como que eu vou demonstrar? Você pode orar. Orar é uma forma de você amar. Você pode orar para os seus inimigos, você pode orar, interceder por uma igreja, você pode interceder pelo seu pastor, você pode ligar, vê ali sua lista do WhatsApp, liga para o seu pastor, liga para o seu irmão, liga para alguém que está há muito tempo que você não conversa, né? Ore pelos seus inimigos também, né, gente? Olha só, ele está falando, né? Que cada vez mais esse amor tem que ser forte, tem que aumentar, né? Pelos nossos irmãos, né? Esta, ele tá falando, deve ser a ambição de vocês, amar as pessoas deve ser a nossa ambição, né? Olha só, esforçar-se para levar uma vida o quê? Tranquila, uma vida tranquila, se importando com seus próprios, se importando com seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho, tá vendo, gente? Olha o que a Bíblia ensina. Que a gente tem que o quê? Se importar com os nossos próprios negócios. Tá vendo? Tem gente que acha que a Bíblia não fala. Não é ficar parado, não. É se importar, olhar sim, né? Se importando com seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho. Isso. Tal como já lhes instruímos anteriormente. Olha só. Como resultado, as pessoas de fora da igreja vão confiar em vocês e respeitá-los. E vocês não precisarão viver às custas dos outros, tá vendo? Olha o que ele fala, gente. Então isso é muito importante, você não viver às custas de ninguém. Não ser uma carga pesada para ninguém. Não ser uma carga pesada para o seu pai, para sua mãe, não. Mas você mesmo trabalhar com dignidade, né? Seja qualquer serviço com dignidade, ganhar o seu dinheiro e você arcar com as suas despesas, né? Então ele tá falando isso aqui, né? E como resultado as pessoas vão olhar e falar, nossa, olha aquele homem é de Deus, trabalhador, ele luta, né? Você vai dar um bom testemunho lá fora para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Cristo. Né? E eles vão o quê? Confiar em você e vão respeitar você. Por onde você for, você será respeitado. Por isso que você deve o quê? Temer a Deus, né? Falar do amor de Deus e andar em dignidade, honestidade, integridade, né? Você deve andar com... Porque olha só o que Paulo fala, quando você se esforçar para ter uma vida tranquila,
se importando com seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho, olha isso, e fazendo o seu próprio trabalho, tal como já lhe instruímos antes. Olha só, o resultado é, as pessoas de fora da igreja, as pessoas lá fora, né, vão confiar em você. Olha isso, as pessoas vão confiar em você e vão respeitar, vão te respeitar, né? E vocês não precisarão viver às custas dos outros, vocês não precisarão viver às custas de ninguém, né? Olha só que lindo. E agora, irmãos, quero que vocês saibam que o que sucede a um fiel quando ele morre, né? Quanto aos que dormem, ele está falando. Para que não fiquem cheios de tristezas, como aqueles que não têm esperança, né? Agora ele está falando um assunto muito delicado, né, gente? Que envolve essa parte daqueles que dormem, né? Que é de morte. Olha só o que ele fala. Não fiquem cheios de tristeza, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Quando você sabe o que acontece, quando você sabe que Deus está na direção, que a pessoa, né? Deus sabe de tudo, gente. Não adianta a gente falar, aquela pessoa foi pro inferno. Às vezes lá no céu você vai ter uma surpresa, vai encontrar pessoas que você achou que ia pro inferno e não ia, tava lá, né? Vai estar lá. Então, assim, a gente não pode falar muito nessas questões porque a gente não sabe, né? Então, olha só o que ele fala. Olha só. Não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que ficam cheios de tristeza, tem gente que acaba com a vida, né? Por causa disso, porque não tem esperança, né? Acabou, acha que acabou. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, ressuscitou. Cristo está vivo, ele vive, reina e vai voltar para reinar aqui. Ele é o rei ungido, só ele sabe governar, gente. Ele é o Messias. Cristo está vivo e ele vai voltar para reinar. Essa é a grande alegria, a esperança que nós temos. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só, ele fala assim, ó, né? Pois, olha só, visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, ressuscitou, né? Ele fala assim, ó. Peraí, gente. Isso. Podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Tá vendo? A esperança é essa. Olha só. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor, ó, diretamente do Senhor ele está falando, que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos, olha, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Ou seja, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatado nos ares, né? Ele tá falando aqui. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com um toque de trombeta de Deus, né? E o Senhor descerá do céu, dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando, então nós, os que ainda estivermos vivos, olha só o que ele fala, seremos arrebatados até ele nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Olha só que lindo. Portanto, confortem-se, encorajem-se mutuamente com essas palavras, né? Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando, confortem-se uns aos outros, consolem as pessoas com essas palavras, né? Que
que ele está falando aqui que nós seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados, vamos viver para sempre com o Senhor, né? Nos encontraremos e ficaremos com Ele para sempre. E Ele é poderoso, gente. Essa é a consolação. Não é a pessoa ficar chorando, triste, acabou nada. Eles vão ressuscitar, nós seremos arrebatados e nós viveremos com Cristo para sempre. Para sempre. Ele é o Rei, né? Ele está vivo, Jesus está vivo. Então, ele falou, portanto, consolem, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui sobre esse arrebatamento, tá? Entre aspas aqui agora. Existem 3 linhas teológicas que eu não vou entrar nelas, eu vou só falar, mas eu ainda tenho que estudar muito para ver qual que é a minha preferência, tá bom? Existe aqueles que acreditam que é pré-tribulacionistas, né? Que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes dos acontecimentos, né? Existe aqueles que ficam no meio ali, né? Quando começar os 7 anos, nos 3 anos e meio, vai acontecer o arrebatamento. E existe aquele pós-tribulacionista, que depois da grande tribulação é que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Bom, eu acredito, particularmente, eu vivi a vida inteira ouvindo que Jesus viria antes para arrebatar a igreja, antes de acontecer muita coisa do que a gente tá vendo acontecer, né? Hoje eu prefiro não palpitar, porque isso não é pecado também. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar pré-tribulacionista, defende essa ideia, essa é uma preferência pessoal, isso não é pecado. Na verdade, ninguém é dono da verdade. A Bíblia, ela é codificada, né? E somente com muito entendimento, com muita sabedoria, com muita leitura e com a presença do Espírito Santo para Deus nos revelar. E dia e hora, Jesus já falou que nem ele não sabe quando ele vai voltar, né? Então ele fala que virá como um ladrão. Então o que a gente tem que fazer é orar e vigiar, só isso. Mas defender tese, gente, de que Jesus está vindo arrebatar a igreja, sabe, de que a igreja será arrebatada ali 3 anos e meio, a contagem dos 7 anos, né, da última semana, ou depois da grande tribulação. Eu não defendo essas ideias. Eu sei que as profecias todas vão acontecer, mas é no tempo de Deus. E nós temos que entender que Deus está fora do tempo, né, do espaço. Para ele o tempo, ele é a eternidade, né? Ele está na eternidade. Então ele que sabe quando que vai acontecer todas as coisas. Claro que os sinais estão aí, né? Tudo que Jesus já falou está acontecendo, mas eu não vou defender, tipo assim, vai acontecer o arrebatamento agora, não, vai ser no meio, não, vai ser no fim. Porque tem gente que veste a camisa, né, dessa bandeira aí e vai defendendo, mas isso é uma questão preferencial, ou porque ela enxerga isso no entendimento dela, né? Hoje mesmo foi assinado um acordo de paz, né? Um acordo de paz entre Israel, né, lá na Casa Branca e lá nos Estados Unidos. Então, assim, eles estão falando que esse é o acordo de paz que Daniel tá falando, né? Então, assim, tá acontecendo alguns sinais, se não for esse, ou tá tudo. Claro que Jesus vai voltar, gente, é claro que isso vai acontecer, mas a gente não sabe o certo e bater, sabe, o martelo e falar, é isso, vai acontecer isso, gente. A verdade única e verdadeira é Jesus Cristo. Então, só Ele é a verdade, só Ele é que sabe, né? Ninguém tá com a verdade, ninguém sabe o real. Esse pode ser o Tratado de Paz, né? Que hoje foi assinado. Pode ser, sim, daqui iniciar os 7 anos. Mas pode ser também que esses 7 anos não seja revelado,
né? Pode ser que esses 7 anos esteja na contagem de Deus, né? Que só no final vai acontecer, que vão falar. Ou não, ou pelos sinais é que a gente vai ver. Pode ser também que venha um outro tratado de paz que as pessoas vão falar ali o tempo, 7 anos, porque Daniel fala da aliança de paz. Eu não determinei tempo com meu marido, eu fiz uma aliança, mas eu não falei o tempo, né? Então a gente não sabe ao certo. O que a gente tem que fazer é orar, vigiar, praticar a palavra de Deus, falar da palavra do Senhor e acompanhar os eventos e ficar vigilantes. É isso que nós temos que fazer. Mais nada. Agora, defender. Ah, que vai vir. Porque imagina só, você fala que vem um arrebatamento e de repente não vem. A gente tem que enfrentar o anticristo. E aí, como é que fica? E aquelas pessoas que te ouviram? Mas você não falou que ia vir um arrebatamento antes de tudo isso? Já tem gente questionando, né? Então, assim, aí depois uma pessoa fala assim, não, vai ser depois da grande tribulação que Jesus vai voltar, e depois vem antes, né? O que nós temos que estar preparados, né? Preparados. Se Jesus voltar e arrebatar a igreja, amém? Se a gente tiver que enfrentar o anticristo, a gente vai enfrentar. Se a gente não tiver que, né? A igreja tá aí, a gente tá aqui para viver a glória de Deus também, viver a palavra de Deus, mas também como sofrer e padecer por Cristo, né? Porque nós sabemos do nosso futuro pela palavra, né? Então nós não temos que ter medo de nada, porque Deus é maravilhoso. Então essa parte de arrebatamento, dessa questão aí, eu não defendo lado nenhum. Eu até vou estudar mais sobre essa questão, sobre o pós-tribulacionista, né? Porque o pré eu já venho estudando há muito tempo. E agora eu vou tentar ver esse mídia aqui, né, que o pessoal tá falando. Mas isso não é pecado. As pessoas estão tentando, é uma preferência. Mas o que vai acontecer mesmo, a gente só vai ter certeza dos sinais. Os sinais é que vai falar. E já tem sinais aí, né? Que a gente já tá vendo, que tem gente que falava que a igreja não ia ver isso, né? Então ninguém sabe da verdade. Acho que você bater o martelo e defender uma tese fica complicado. É melhor falar do que está na Bíblia, não sair fora da palavra de Deus. Amém? Esse foi o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Tchau, tchau, gente, com Deus!